Olá pessoal, ótimo domingo, obrigado por estarem aqui acompanhando a gente. Fraternidade Rosa Cruz no canal, patrocínio Porto Ferreira, São Pedro. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Estamos na aula número 59, estamos abordando a obra de Yorgos Lanthimos, o filme maravilhoso, Pobres Criaturas ou Pobres Coisas. Na reunião de hoje vamos falar sobre o mergulho, uma vez que o filme começa com um mergulho. A primeira cena do filme é um mergulho, é um corpo que cai, que também é uma menção, obviamente, a uma das obras fabulosas de Hitchcock, né? Que fez quase todos os filmes branco e preto. Então, esse mergulho, o que ele significa? Mergulho é batismo. Foi praticamente quando Jesus deixa de ser Jesus e passa a ser Jesus Cristo, é exatamente no batismo feito por João, que batiza João Batista no Rio Jordão. Obviamente isso está ligado ao elemento água, os signos do elemento água, câncer, escorpião e peixes, mas particularmente vamos falar do signo de peixes. Por quê? Porque o mar está muito presente nessa obra de Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas. E o mar, ele tem muito mistério. Ele é fascinante e assombra ao mesmo tempo. Ele é convidativo e temeroso, temerário. Então, o mergulho no oceano caótico da natureza humana é uma caricatura mordaz, deslumbrante e amoral dos padrões sociais. Desnuda, com precisão cirúrgica, a nossa pele e verniz. É um filme que fala muito sobre a questão da hipocrisia. Nós somos uma sociedade 100% hipócrita. Ninguém é o que é. Todo mundo finge ser alguma coisa. Finge ser um bom profissional, ser marido, ser esposa, ser filho, ser pai, ser qualquer coisa. É mero fingimento. Nós somos uma casca, um revestimento. Muito feio, por sinal, e fedido. Razão. Empirismo. Lógica. Versus sentimentos, emoções, desejos. Bella Baxter sintetiza essa dicotomia. Ela é um ser que deseja intensamente, quer levar o desejo às últimas consequências, mas busca sempre uma razão empírica, uma lógica para tudo o que acontece. As coisas têm que ser empiricamente lógicas para ela aceitar. Essa é Bella Baxter, personagem central deste filme. No Mandala Zodiacal, que é o laboratório do Dr. Godwin, é o laboratório de Deus, é o zodíaco, nós temos toda a nossa história. E dentro desse laboratório, nós temos que expandir e irradiar. Nós temos que alargar as nossas proporções, nós temos que expandir a consciência e a alma, até os limites inimagináveis. É isso que Bella Baxter fez o tempo todo. Ela sempre não aceitou qualquer tipo de limite. Ela o tempo todo quer ir além. Tanto é que ela fica pouco tempo no mesmo lugar. Olhando a árvore sefirótica, a coluna central da árvore sefirótica tem nada mais, nada menos que a Terra, a Lua, o Sol, Plutão e Urano. O Sol e Urano representam a coluna vertebral da nossa evolução, o eixo Leão e Aquário. E nós temos que fazer essa subida, esse caminho ascensional, em busca de uma consciência e da liberdade. Esse é o objetivo de Bella Baxter, do qual ela não abre mão de forma alguma. Tanto é que ela teve paixão pela carne, ela teve paixão pela comida, até chegar num nível muito superior, que foi a paixão pelos livros. Ela deixou de ser apaixonada pelas criaturas físicas
e passou a ser apaixonada pelas ideias. Bela, então, essa alma desejante e em busca de uma explicação para as coisas. Ela é inquieta. Ela tem esse olhar incrível. E o tema natal da atriz Emma Stone também é incrível. Então, Yorgos Lanthimos foi muito oportuno em colocá-la como Bella Baxter. Esses olhos que ela tem, penetrantes, é exatamente o que ela representa no filme. Ela quer chegar no íntimo das coisas. Ela é uma viajante solitária. Sempre com esse olhar para o futuro de eu quero, de deslumbramento, de um horizonte se abre. Ela não tem medo. Ela vai em frente. Então aqui o tema natal de Emma Stone é uma coisa surpreendente. Primeiro, Vênus conjunção fechada com Lua em Libra. Mercúrio no final de Libra. Ela é escorpião solar. Sol conjunção Plutão em escorpião. Urano conjunção Saturno em Sagitário. E logo depois Netuno em Capricórnio. Ela tem Marte entrando em Áries e Júpiter em Gêmeos na casa 10. Esse Júpiter maravilhosamente aspectado com um trígono e com um sextil. Como é que o Lanthimos me escolhe um ser desse calibre? Será que ele é astrólogo também? Ou consultou um astrólogo? Não podia ser uma pessoa mais perfeita. Ela é a própria Bela. Então, aqui eu evidenciando Lua e Vênus, Sol, Plutão, Saturno e Urano. Impressionante. E esse Júpiter em Gêmeos, sextil Marte em Áries. Poderosíssima. Pelos frutos vos conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Frase do mestre. O que você frutifica no terreno que você pisa. Então, mais uma vez, o mandala zodiacal, a nossa gaiola evolutiva, o nosso laboratório evolutivo, pode... Cris, você tirou o ar, eu estou morrendo. Não tirei, eu só diminui um pouco. Diminui, você colocou clima de deserto, pelo amor de Deus. Não sabota a minha aula. Então, essa sequência, Escorpião, Sagitário e Capricórnio, é maravilhosa. E nós temos que prestar muita atenção se nós queremos levar a nossa evolução a sério, a nossa casa 8, a nossa casa 9 e a nossa casa 10. É aqui que está o segredo. A questão é sempre saber. É isso que Bela quer, ela quer saborear, ela quer saber, ela quer desfrutar, ela quer saber o gosto da fruta, tal como Eva. Saber aonde buscar as sementes ocultas. Vamos desbravar. Vamos tirar o véu, vamos desvelar. Em Sagitário, a viagem que ela faz, ela passa um tempo viajando, saber direcionar as melhores sementes. De tudo que eu vivo, por isso que a Maria Gabriela falou em átomo semente. O que eu vou colocar no meu átomo semente? Essa é a bagagem que eu vou levar para a eternidade. Se eu convivo com seres inferiores, se eu sou permissivo, se eu frequento ambientes degradantes, eu estou colocando tudo isso na minha alma, no meu átomo semente. Que irresponsabilidade evolutiva! Diga-me com quem andas, e eu saberei quem você é. Simples assim. Como é que você quer ser um gênio se você convive com boçais? E Capricórnio, que é a última etapa. Saber o solo para semear e frutificar.
Por isso que a Escola Rosa Cruz aqui em São Pedro é o centro espiritual do planeta. Por quê? Porque a Cris é Sol em Capricórnio. A Maria Gabriela é ascendente em Capricórnio e o Anjo Bom é ascendente em Capricórnio. Estão fazendo as sementes frutificarem. E você? Eu sou inútil. Tem Lua em Capricórnio. Não, mas eu só fico aqui me elogiando para suportar a minha inferioridade. A desconcertante criatura coisa, bela, põe em relevo os contrastes entre desejo e lógica, instinto e ponderação, juízo, descontrole e motricidade. Ela vai aprendendo a habitar um corpo, isso é lindo. Ela é um corpo adulto, mas nesse corpo adulto mora um cérebro que está aprendendo a viver. Então ela é descoordenada, ela bate palma que nem criança. Mas o apogeu, como falou a Maria Gabriela, é quando ela se lança para dançar, ela entra numa pista de dança. Ela começa a aprender que delícia é habitar esse corpo. Que delícia é produzir esse movimento. E embalar esse movimento com a música. Incoerência e razão. Por quê? Porque ela começa a perceber que poucas pessoas são coerentes. E ela já começa a perceber isso em Lisboa. Em Lisboa, ela fala, eu saí e descobri só duas coisas. Que a vida é violência e açúcar. Ela fala isso literalmente. A vida é violência e açúcar. Bela, agindo com mentalidade infantil, é curiosa, tem raciocínio simplório e linear, é uma moça bebê. Surpreende e choca os pretensos adultos. As argumentações que ela usa, as perguntas que ela faz, provocam o mesmo assombro que uma criança. Às vezes faz uma pergunta desconcertante para um adulto, você não sabe responder. Yorgos Lanthimos interpõe ingredientes oníricos, o mundo espetacular dos sonhos, com fábulas, contos infantis, histórias, onde o elemento água, isso é muito importante porque o filme é sobre a Casa 12, é sobre os signos de água, emerge em rios, oceanos e nos peixes. O peixe é presente o filme inteiro. Casa 12. É o número do laboratório, casa do Dr. Godwin Baxter. Casa número 12. Vitória suicida-se. Solta o corpo de uma ponte sobre o rio Tâmisa. Godwin suborna a polícia, como faz a ciência. A ciência vence porque ela suborna o poder, né? A ciência triunfa mancomunada com o poder e com o capital, por isso que não existe, a ciência não persegue a verdade, ela persegue o lucro. Quem acredita na ciência só pode ter uma mentalidade capitalista. Godwin suborna a polícia e recolhe o corpo para realizar suas pesquisas. Então, o empirismo é isso. O corpo serve para fazer pesquisa. E a Gabi apontou bem isso. Está certo, tem que ser assim. O médico constata a gravidez da moça morta ou semi-morta e que ainda há vida no corpo. O bebê está vivo. Nossa, ele vai entender isso como um milagre. Ninguém melhor que God para entender o milagre. God entendeu esse milagre como um sinal do destino, que ali estava acontecendo algo muito especial. Por isso que ela se torna realmente filha de Deus. Ela se torna Bella Baxter, o sobrenome de Godwin. A moça é ressuscitada recebendo o cérebro transplantado de seu próprio filho. Isso dá para a gente ficar horas e horas meditando. O que significa isso? Receber o cérebro do meu próprio filho. Eu interpreto assim.
que Deus pensa através do nosso cérebro. Nós somos filhos de Deus. E através do nosso cérebro, Deus pensa, como se o cérebro fosse dele. A moça é ressuscitada recebendo o cérebro transplantado do seu próprio filho. Renasce a adulta criança Bella Baxter. Godwin empenha-se em torná-la especial, um ser perfeitamente lógico e empirista. Então ela vai ser o pai num nível superior, numa oitava acima. Então ela é submetida a essa experiência, tal como nos filmes de ficção. O filme mostra claramente o cérebro sendo colocado, através de correntes elétricas é ressuscitado. É o realismo fantástico, então mescla-se com embriaguez surreal. Imagens distorcidas o tempo todo, com matizes pronunciados, cores às vezes berrantes, intercalam-se com película branco e preto, representando níveis diferentes de consciência, representando muita coisa, mas uma delas é níveis diferentes de consciência. Transfigurações da personalidade com a libertação dos demônios. Por que nós vivemos numa sociedade essencialmente hipócrita? Porque nós fingimos que não temos demônios e tentamos trancá-los em baús internos na alma. Por isso que somos seres perturbados. Porque nós escondemos o tempo todo o que somos. Nós temos até vergonha daquilo que realmente somos. Mas nos limiares do karma, quando você chega num ponto limite, você é um borderline, você vive essa experiência de laboratório e purgatório da casa 12. Aonde você perde o controle. Na casa 12, você é tirado do jogo, pelo menos temporariamente. Gilbão, você poderia falar um pouquinho sobre essa experiência de casa 12? O que é ficar numa UTI? O que é ficar em estado de coma? Ou, às vezes, o que é perder a atividade cerebral durante um tempo? O que você acha que isso quer dizer? O que o espírito que está ali naquele corpo deve vivenciar? O que é ter um transe de consciência? Eu não sei isso. Eu não sei. O que eu sei é que a nossa experiência consciente acontece aqui no corpo. Essa experiência consciente diz respeito a um tempo de separatividade, da comunhão entre todos nós. E no meu não saber, quero crer que o contrário disso seja um estado comatoso numa UTI. Quero um estado comatoso embriagado, signifique a possibilidade do retorno a um estado de comunhão. Como se você estivesse assim, passando a semelhança do jogo de futebol, um cartão vermelho, uma expulsão, por ser inadmissível até onde você foi, e você precisa sair para descansar, ou sair para lembrar de onde você veio, para que você possa retornar com alguma possibilidade, ou perceber que você é um ser que não é passível de redenção, e não há como você sair desse estado comatoso, e do coma vem a morte. Né? Não é possível conscientemente saber do que se trata isso, salvo se a gente pudesse voluntariamente se esquivar do corpo e adentrar esse tecido supraconsciente e observar como que essa experiência se dá. Né? Mas aparentemente é uma expulsão de algo que você está sendo incapacitado. Né? Assim como houve a expulsão lucífera, na medida em que o arbítrio foi dado a esses seres, e esse ser se recolheu da experiência de comunhão e se lançou às trevas, assim como houve a expulsão do paraíso, e nós, enquanto humanos, nos retiramos e estamos vivendo essa experiência de separatividade, e assim como existe a possibilidade de uma eventual terceira queda, que são aqueles entre nós que cultivam a expectativa da vida do ponto de vista mais real
e possível se tratar de uma experiência esvaziada de sentido, que se inicia numa explosão e que caminha para algo completamente alheio à possibilidade de uma realidade transcendente. Ao ponto de, a despeito dos desígnios de Deus serem maiores e o plano dele ser infalível, uma vez que a liberdade nos foi concebida, nós podermos voluntariamente sair dos planos de Deus. Veja, se assim não fosse, a liberdade seria fake. Então, a menos que o humano possa escolher sair dos planos. Isso não quer dizer que os planos de Deus falharam. Pelo amor de Deus, estamos falando de coisas completamente diferentes. Nós estamos falando simplesmente do fato real de haver liberdade no arbítrio. Foi a liberdade do arbítrio que permitiu o desencadeamento de uma linha lucífera. Foi a liberdade do arbítrio que permitiu a separatividade do humano da realidade edênica. E a liberdade do arbítrio que também abre uma porta à possibilidade de uma terceira queda. O estado comatoso, se a gente puder fazer uma analogia, ele se relaciona a essa terceira queda. Ou seja, tendo um veículo, a sua vida se transformou em um nada. Você foi retirado da possibilidade de atuar e, estando em comunhão, você eventualmente pode tudo saber por estar em relação direta com o espírito, mas você está impossibilitado de atuar nesse mundo. É uma nadificação da experiência humana. A alma consciente não pode mais ser gerada a partir do atrito experimental. Posso fazer uma pergunta? Vamos. Mas, em termos de vontade divina, leis de Deus, karma, purgatório, penitência, palavras que estão associadas à casa 12. A casa 12 é uma espécie de purgatório em vida. Quando a gente olha Júpiter, que é normalmente um impulso tão gostoso de viver que você exagera na dose, e quando você olha Saturno, às vezes é um medo de viver e cometer erros que você se recolhe, esses dois exageros, o exagero do mais e o exagero do menos, não é difícil de equilibrar isso e ser coerente como você vem afirmando? Sim. Sim. Esses dois planetas associados a esse terceiro, que é Marte, são prerrogativas da possibilidade que o divino nos oferece em termos de podermos passar por uma experiência social e de socialização por livre e espontânea vontade. Mas se a gente pensar de fato, quando a gente observa a composição da astrologia da Fraternidade Rosa Cruz, do ponto de vista espiritual, a gente vai se surpreender com a seguinte observação. Na direção da Terra ao Sol existem dois planetas internos, ou interiores. Vênus e Mercúrio. Para além de Saturno, nós temos planetas que a gente diz como sendo, né, exterior. Isso. Planetas transsaturninos. Né? Urano, Netuno e Plutão. Qual é a oitava superior de Mercúrio? Neptúnios. Ou seja, se a gente fizer esse trabalho interno, a gente pode alcançar a possibilidade netuniana. Qual é a oitava superior de Vênus? Urânios. Ou seja, se nós fizermos esse trabalho interno, existe a possibilidade de alcançar essa oitava superior. Então a gente vê que o princípio socialista dos planetas Marte, Júpiter e Saturno, que implicam numa certa qualidade de experiência social, eles não fazem parte, de fato, de um trabalho interno, senão de uma composição e de atritos que a gente tem no cotidiano que podem servir para alcançar uma consciência, mas que não sejam imprescindíveis de fato. E essas potências, elas podem muito nos confundir. A estrutura disciplinar, a estrutura científica, o formalismo científico e a forma dada por Saturno ilude. Quantos não são arrastados pela composição do método científico e por uma formalização saturnina bem feita? É fascinante, você quase não consegue escapar disso. Afinal de contas, você consegue provar, você faz a conta e dá certo. Você acha o X. O X é igual a algo. Com limites e derivadas, você convence quem você quiser. Você calcula até a taxa de variação do karma. Não é maravilhoso? Você faz trabalho mostrando estatisticamente a quantidade de experiência quase morte que pode ser constatada como verídica ou não.
Olha que maravilha. Não é gostoso entender? Não é gostoso cientificizar o espiritual? Não é um conforto agradável? Isso é possível de ser feito, né? Marte nos lança todas as possibilidades de regozijo no sentido de exercitar nossa vontade e a sensação do experimento de separatividade do humano e que nos lança a experienciar, né? Conduzido por esses seres que acompanham essa marcianidade, né? Que conosco também tem o seu processo evolutivo. Os luciferinos. Isso. E Júpiter nos abençoa, fazendo com que equivocadamente nós, sem perceber, nos tornamos calvinistas e achamos que somos merecedores de todas as graças que a gente recebe e, portanto, eu mereço porque em algum momento, em outra vida, eu fiz jus a isso. Então esses planetas que confundem dentro de um princípio de como eu me locomovo dentro da sociedade, eles são perigosos. Então, Júpiter, é difícil você escapar da meritocracia? Dificílimo. Júpiter é uma metidão. É a graça? É a graça. Mas veja, na medida em que aquela graça é vestida em si próprio, enquanto algo que você se regozija, e você não perceba que aquele que mais foi dado, mais será cobrado, e que essa graça não lhe pertence. É um empréstimo. Hã? E nem é de graça. E nem é de graça. Você vê que Júpiter não é tão engraçado assim. E ele pode desgraçar o ser. Quantos amigos eu não conheço que nasceram em famílias abastadas e estão hoje embostados? E abastardos. E abastardos. Vários. E isso não é bom nem ruim, é só uma constatação crítica daquele ambiente onde eu me movo e o que eu observo. Então o trabalho interno, esse como, é muito importante. É muito importante. Nós vamos ver no filme que a Bela, no momento em que ela se encontra com a desgraça, com a pobreza, ela não quer sair lá para bancar a pobreza e a desgraça. De algum modo ela sabe que se ela fizer isso, ela vai para o fundo do poço junto. Ou não, sei lá se ela sabe. Pode ser uma interpretação minha. Mas o que ela faz dentro de si? Tudo aquilo que nela é excesso e tudo aquilo que é graça, a partir de onde ela simplesmente gozava, ela abre mão para se igualar àqueles que não têm. E vivenciar a vida a partir do não ter. Para que aquilo que ela tenha seja aquilo que lhe faça jus. E não aquilo que ela recebeu de graça. Então essa coerência da Bela, que acontece em todos os níveis, nos mostra aquilo que, se não fizermos, nos encontraremos na situação onde você começa a pergunta. Numa UTI em estado de coma. Porque é fácil a gente se imaginar num estado de coma onde você está na UTI sem consciência. Mas o estado de UTI em que nós nos encontramos comatosos e narcotizados atualmente, nesse eximir-se de atuar socialmente, é muito mais difícil ser reconhecido. E no fundo é o estado que está por trás da explicação do porquê estamos aqui e porquê que a nossa vida se qualifica de uma certa forma. É, de novo, essa incoerência e indisponibilidade a atuar. A atuação fundamental é interna. A atividade da coerência se dá internamente. Ela não é visível. Veja, a coerência é interna. Quem te olha de fora pode até te achar um estúpido, um imbecil, um medíocre, um idiota, um exagerado. A coerência é interna. A gente vai prestar contas internamente. E é essa coerência interna que vai te dar o bem-estar ou o mal-estar do cotidiano. No Alto da Compadecida, quando a compadecida julga todos os integrantes do julgamento, isso, ela analisa a coerência interna de cada um. Você foi num lugar muito interessante. Porque aí quem tem a visão de fato, quem tem a síntese dentro de si, consegue mostrar o porquê das coisas terem se manifestado daquela forma. É isso mesmo. Obrigado, Andrew. Obrigado você. Boa viagem de volta. Amém. Vou bater asas agora. Em momentos aflitivos, quem pode controlar a maré das emoções? Que é o tema. Razão e desejo e emoção. Quando você passa por uma turbulência no seu avião ou na sua embarcação,
uma agitação do mar, ou ventos a 600 km por hora dentro de uma nuvem, e você está atravessando aquela nuvem, você não tem controle. O que sobra dentro de você? No que você aposta? O que você controla? O que você acredita? Quem está no comando da embarcação do nosso destino? Os animais? Eu sou um zoo híbrido? Ou eu sei realmente o que eu estou fazendo aqui, que eu sou um espírito? Quais criaturas dominam o nosso ser? Anjos ou demônios? Pobres criaturas ou ricas criaturas? Aberrações ou coisas belas? Tudo isso estaremos conversando, respondendo e analisando nas próximas reuniões, que continuaremos falando sobre essa obra fabulosa que está mudando a história do cinema. Guardem esse nome: Yorgos Lanthimos, um gênio absoluto, que veio deixar uma marca registrada na onda de vida humana. Continuaremos então o mesmo tema, o filme Pobres Criaturas. Por favor, assistam e reassistam com muita atenção, na aula número 60. E muito grato pela presença e participação, e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.